Cientistas acreditam que pode ser baseado em fatos. Arbustos não pegam fogo espontaneamente, a não ser em certas regiões. Se houver um duto vulcânico debaixo de um arbusto, aí o gás quente pode subir e o arbusto vai pegar fogo. Dutos vulcânicos são pequenas fissuras acima de áreas vulcanicamente ativas. Eles liberam gases extremamente quentes e inflamáveis, o suficiente para causar a combustão de um arbusto. Na verdade, a Bíblia diz que a sarça queimava, mas não era consumida. E apenas um arbusto na região do Egito se encaixa nessa descrição. Esta é uma acácia. E há um duto vulcânico no chão e gases vulcânicos subindo. E se eles se inflamarem, vão envolver o arbusto. Para testar a teoria, nossa equipe direcionou uma chama de gás propano a uma acácia. A mais de 90 graus, a chama é invisível. E o arbusto queima aparentemente sem motivo. Seu tronco aos poucos se torna carvão. Está queimando, mas não se consome, como na descrição bíblica. Se a sarça ardente foi resultado dos gases liberados por um duto vulcânico, isso ajuda a localizar a misteriosa terra de Midian. Nem o Egito nem a Península de Sinai são vulcanicamente ativos. Os vulcões mais próximos ficam aqui, nas cadeias montanhosas da Arábia Saudita, na Grande Fossa Africana. Esta pode ser a localização de Midian e da sarça ardente. E a localização é importante, porque Moisés se lembrará dela quando comandar a libertação de seu povo. Quando Deus fala dentro da sarça ardente, diz para Moisés voltar ao Egito e liderar os escravos hebreus para a liberdade. Moisés volta para sua terra de origem, onde procura o faraó e diz: "Deixe meu povo ir." O faraó se recusa, e Deus diz: "Enviarei pragas sobre o faraó e sobre o Egito. Só então ele os deixará partir. Ele saberá que eu estendi minha mão sobre o Egito e deixará meu povo sair. 10 pragas: sangue, rãs, mosquitos, moscas, peste, feridas, chuva de pedras, gafanhotos, trevas e a morte dos primogênitos. 10 eventos devastadores que trouxeram horror e morte ao Egito." Alguns cientistas sugerem que as 10 pragas não são apenas uma reprodução literária da ira de Deus, mas sim uma descrição científica muito precisa de fenômenos naturais. Cada uma das pragas, essencialmente, deflagra um efeito dominó. Empurra uma bola de neve montanha abaixo e isso chega ao clímax com a 10ª praga. Na Bíblia, as pragas começam com: "E as águas do rio se tornarão sangue." Segundo o Êxodo, o rio Nilo ficou vermelho como sangue durante 7 dias e toda a vida aquática morreu. A ciência pode explicar essa primeira praga? Existe a chamada maré vermelha, que é conhecida no mundo todo. Elas acontecem quase todo ano em algumas regiões do mundo. A maré vermelha ocorre em estuários e oceanos e é fruto da proliferação excessiva de microalgas dinoflageladas e de sua floração. Essas algas liberam uma forte toxina. Para as algas ficarem vermelhas, é preciso alta temperatura e altos níveis de nutrientes na água. Isso é que as torna vermelhas. E as algas não apenas liberam toxina, mas também dissolvem o oxigênio da água, o que leva à morte dos peixes, como está escrito na Bíblia. Consequentemente, todos os animais que têm a capacidade de fugir das águas envenenadas fogem, o que nos leva à segunda praga: rãs. No Egito, milhões de rãs do rio Nilo saíram da água e invadiram as terras. A Bíblia diz: "O rio produzirá rãs em abundância,
que entrarão na tua casa. Sem alimento, as rãs logo morreram, causando as próximas 2 pragas. Segundo a Bíblia, mosquitos cobrirão os homens e as bestas. Os mosquitos são um incômodo, mas os cientistas acreditam que podem ter se tornado letais. E com a 4ª praga, Deus disse: enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre teus servos e sobre teu povo. Mas os especialistas dizem que aquelas não eram moscas domésticas, eram moscas dos estábulos. É uma mosca comum que voa em enxames e pode ter havido uma explosão delas por causa da vegetação podre ou peixes mortos ou sapos. É a mosca dos estábulos. Essas moscas picam profundamente usando ferrões que parecem pinças cirúrgicas e deixam uma ferida aberta que expõe o corpo a infecções. E aí, a 5ª praga foi mortal. A Bíblia diz: sobre os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas cairá uma peste mortífera. A peste que matou o gado e a criação foi resultado de um vírus patogênico espalhado pela picada dos mosquitos da 2ª praga. É a febre catarral maligna, ou língua azul. Ela tem esse nome porque os pulmões ficam cheios de líquido, os animais não conseguem respirar, suas línguas ficam azuis e eles morrem. Na 6ª praga, os homens também são atingidos por doenças. A Bíblia diz: úlceras e chagas atingirão homens e animais. Chagas, pústulas e feridas purulentas que podem ter sido causadas pelas picadas das moscas dos estábulos. Mostramos que é possível que as 6 primeiras pragas estejam interligadas, mas o horror não termina aí. As próximas 4 pragas foram ainda piores e trouxeram a escuridão e a morte. Na narrativa bíblica do Êxodo, Deus envia 10 pragas sobre o Egito. Os cientistas acreditam que essas pragas poderiam ser desastres naturais interligados. Do rio de sangue à praga das chagas. Mas a 7ª praga veio do nada. Uma chuva de granizo de proporções inimagináveis. A Bíblia fala da pior tempestade nas terras do Egito. Embora não sejam comuns no árido norte da África, as chuvas de granizo já eram conhecidas por destruir os campos de trigo e de cevada do Egito. O frio e a umidade repentinos, num clima quente e abafado, criaram um ambiente ideal para a eclosão de ovos de insetos, e isso culminou na 8ª praga. Os gafanhotos. Como fazem até hoje, há 3.000 anos, no Egito, os vorazes gafanhotos do deserto, ou Schistocerca gregária, devoraram tudo o que crescia, levando a fome ao Egito. A 9ª praga é apavorante e parece não ter ligação com as outras. A Bíblia diz que Deus enviou 3 dias de escuridão. Isso foi um sinal da ira de Deus? Um presságio da destruição iminente? Ou existe uma explicação científica? É quase certo que tenha sido um cansim, uma tempestade de areia. No verão, essas tempestades são comuns no Oriente Médio. O cansim, vento seco do deserto, tem ventos de 140 km por hora, levantando areia e poeira suficientes para bloquear o sol. E essas tempestades de areia podem durar 2 ou 3 dias. A Bíblia diz que teria durado 3 dias, resultado da destruição dos campos pelos enxames de gafanhotos. Os campos vazios e o solo devastado produziram areia e poeira que encobriram a luz do sol por 3 dias. E os egípcios ainda tinham mais uma praga pela frente. Pior que todas as anteriores.
A 10ª praga, como descrita na Bíblia, é a mais misteriosa. A Bíblia diz: todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o primogênito do faraó até os primogênitos dos animais. Como isso pôde acontecer? Terá sido a mão de Deus ou um fenômeno natural? Para mim, a praga mais difícil de ser explicada cientificamente é a 10ª praga. A morte seletiva de todos os primogênitos egípcios e dos animais mais velhos ou animais dominantes. Mas a morte dos primogênitos pode ser explicada cientificamente. O epidemiologista John Marr estudou o texto bíblico e investigou as características das 10 pragas. Como um perito forense, Marr selecionou as evidências e concluiu que o assassino estava escondido no alimento estocado, já que as pragas anteriores tinham acabado com os alimentos. Os peixes estavam mortos e não podiam ser consumidos. Os animais estavam doentes ou mortos. Os egípcios não tinham mais comida. E as lavouras haviam sido devastadas pelos gafanhotos. Granizo e gafanhotos destruíram toda a colheita do ano. Isso forçou os egípcios a estocarem qualquer comida que restasse e tiveram que enterrá-la. E os grãos armazenados podem ter desencadeado a 10ª praga. Para demonstrar, o Dr. Marr nos leva às colinas da Virgínia, com um tonel de milho e um alambique tradicional. Isto é um alambique usado para fazer aguardente. Faz parte de uma antiga tradição usar levedura, que é um fungo, para transformar milho em álcool. E aqui dentro, o milho está fermentando num ambiente controlado. Ele se transforma em líquido e você tem o bom aguardente da Virgínia. Fazer uso controlado de fungos pode produzir álcool, mas fora de controle, os fungos podem ser mortais. Pode ter sido uma contaminação por fungos dos grãos estocados no subsolo, que estavam contaminados pela água e pelos excrementos dos gafanhotos. Eles foram cobertos com areia escaldante e cozinharam e fermentaram e produziram um veneno muito potente denominado micotoxina. As micotoxinas são fungos microscópicos que proliferam rapidamente e são altamente tóxicos. Muitas micotoxinas podem destruir o sistema imunológico e os órgãos que processam o sangue, que são o fígado e os rins. Até pequenas quantidades podem causar doenças e morte. Os 3 dias de escuridão da 9ª praga devem ter dado tempo suficiente para as micotoxinas se desenvolverem e infectarem somente as camadas superiores dos grãos estocados no subsolo. Se ingeridas ou mesmo inaladas, as micotoxinas podem matar de um dia para o outro. Mas isso não explica como a praga matou somente os primogênitos, entre homens e animais. Marr acredita que a resposta esteja numa antiga tradição. No Egito e em outros países do Oriente Médio, há uma tradição de que o filho mais velho ganha uma porção dupla. Nas sociedades tradicionais, o filho mais velho era alimentado primeiro para assegurar o futuro da família. O mesmo acontece entre os animais. Qualquer pessoa que viva numa fazenda em que haja cavalos, vacas e porcos sabe disso. Qual deles se alimenta primeiro? O maior, o dominante. Então, se os egípcios usaram os grãos para alimentar seus animais, os animais mais velhos e mais robustos morreram. Segundo essa teoria, somente a camada superior do estoque de grãos estaria infectada com a micotoxina. Esta camada alimentou os primogênitos, enquanto